Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, professora. Professora, tudo bem? Bem, e vocês como estão? Tudo bem. Só dando um tempinho para o pessoal chegar, já começamos, tá? Bem, vamos nós. Respeito a quem chegou no horário, né? Nós temos... Vocês lembram que vocês fizeram um quiz? Sim. E eu disse que aquele que respondesse primeiro e tivesse todas as alternativas certas, né? Ganharia uma atividade em dobro. Então, deixa eu ver aqui. Quem ganhou? Não sei nem se a pessoa está aí. É a Ingrid. Ingrid Milene. Ela ganhou. Ela foi a que acertou todas as questões e entregou em primeiro lugar. Estão me ouvindo? Opa, estamos sim. A Ingrid está por aí, será? Eu acho que não. Que não, né? Mas eu fiz o seguinte, ó. Eu quis privilegiar, apesar de eu ter falado que só o primeiro teria atividade dobrada, né? Eu fiz o seguinte: quem acertou tudo e mandou em segundo lugar, em terceiro lugar e em quarto lugar, eu também dei 3 atividades. Não dei dobrado, mas dei 3 atividades, tá bom? Ou seja, as pessoas que acertaram todas as respostas, eu acabei premiando com uma atividade a mais do que teria direito. Ok? Legal, professora. E são as seguintes pessoas, ó. Vocês estão vendo essa planilha ou não? Não. Ah, tá. Não. Compartilhei. Ó, segundo colocado foi a Camila. Ela ganhou 3 atividades. O terceiro colocado foi o Gabriel do Amaral. Também ganhou 3 atividades. A campeã foi a Ingrid, ganhou 4 atividades. E o quarto colocado, que também ganhou 3 atividades, foi a Natália Joana. Legal, professora. Muito bem. Agora, com relação à mini avaliação, eu vou passar o nome de quem está aí. Falem para mim. Júlia Cal. Oi? Júlia. Júlia, qual delas? Júlia Cristiane. Júlia Cristiane. Ó, valia 2, tá? As duas. Júlia Cristiane teve 2. Júlia Maria, 1,25. Próximo. Marília Coleta. Maria. 1,75. Certo. Lucaciane. Lucaciane, 1,5. Jaqueline.
Opa, 1,5. Quem mais? Camila Fernanda. Camila. Camila, 75. Tá. Vai, gente, quem mais? Letícia. Letícia. Letícia Rafaele, 1,75. Professora, Quem mais? a Mari pediu para falar, a Mariana pediu para falar a nota dela. Ela falou que o som dela não está funcionando. Mariana. É. Mariana Silva. Uhum, 25. obrigada. Mais alguém? Rafaela Duzo. Rafaela Duzo. 1,75. Quem mais? Acabou? Muito bem. Professora, você Oi, pode ver da Luísa Gavioli? não entendi. A senhora pode ver o da Luísa Gavioli? Espera aí que eu já vejo. Luísa Gavioli. O som dela tá com problema, ela tá online, mas tá com problema. Tá. Luísa. Luísa Barbosa, 2. Errei. Muito bem. Professora, eu não escutei o meu, é Jaqueline Moura. Espera aí. Jaqueline de Moura, 0,75. Obrigada. Muito bem, gente. Com relação à atividade de hoje, ó, primeira coisa, quero pedir desculpas para vocês, de joelhos, porque estou eu hoje o dia todo fazendo os slides, o dia todo não, à tarde, da tarde para cá, né, das 3 horas para cá, fazendo os slides, dividi eles em 2 partes para os vídeos não ficarem pesados. Falei, vou gravar a videoaula que eu já tinha feito o teste no feriado, com uma outra coisa. Gente, não sei o que eu fiz. Na primeira parte, eu gravei, aparece eu falando, mas não aparece os slides. E eu juro que eu fiz. Aí, na segunda parte, eu gravei tudo certo, manda o figurino, mas não deu certo. O Zoom não gravou essa segunda parte. Então, amanhã cedo, eu vou gravar de novo a parte 1 e a parte 2, eu explicando cada um dos slides bonitinho, certinho, e prometo que amanhã eu mando para vocês a videoaula desses 2 conteúdos, ok? Ok. Mas hoje estou aqui para tirar as dúvidas. Vocês conseguiram ler o material? Gente, fica sem som, desativa o som aí, porque senão fica difícil da gente ouvir. Ó, Thaís precisa cortar o som. Douglas precisa cortar o som. Desativado, mas aí vocês ativam. Jaqueline também precisa tirar o som, porque senão começa a dar interferência aqui. Com relação ao material, vamos lá. Parte 1 e parte 2. Todo mundo fala, nossa, tá corajosa, enfrentou bandido.
Tem gente com o som aberto aí. Professora, Oi, tá dando para escutar agora? agora tô. Ai, que ótimo, voltou meu fone aqui. Professora, Ah, com relação a essa nota que você passou é da avaliação, correto? da minha avaliação. Isso, da minha avaliação, isso. A senhora vai passar alguma correção dela? Fiquei Vou triste com a minha nota. passar. Vou passar o gabarito também. Ah, então tá bom, professora. Vamos lá, vou explicar para vocês o conteúdo. Alguém chegou a ler? Sim. Sim? Tem dúvidas que queira explicar, perguntar? Não? Vai lá, parte 1. Estão vendo os slides? Sim. Não, Tá carregando, na verdade. Tá carregando o meu também. Muito bom. Então vamos lá. Ó, slide da parte 1. São 7 slides, né, da parte 1. A cultura. professora, para mim tá preta a tela, tá só com seu e-mail. Solange.cardoso, aparecendo a tela do Zoom. Como é que é? Não entendi. Para mim não tá aparecendo o seu slide, tá aparecendo a tela do Zoom só com seu e-mail em preto, assim. Mas tá para todo mundo assim? Para mim também está assim, não consigo ver nada. Oh, meu Pra mim Deus também. do céu. O meu tá da mesma forma. Peraí, agora vocês estão me vendo? Sim. Eu estou partilhando, não sei o que acontece hoje com o Zoom, viu? Tá com a macaca. Ó, share screen. Share screen. Aí eu vou lá no material. Não, não é este. Ah, tá aparecendo. Agora sim. Agora sim? foi. Não Sim. mais. Agora voltou em você. Agora parou. Peraí, tenham fé, que a coisa aqui tá feia hoje. Oh, meu Deus do céu, viu? 10-0 hoje pro Zoom. Parte 2, não, é parte 1. Aqui. Meu Senhor amado. Estão vendo? Não. Meu Deus do céu, o que acontece? Agora A estão tela... me vendo. Você sim. Agora foi. Foi? Foi. Muito bom. Então vamos nós. Sim? Estão vendo? Sim. 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 Legal. Então vamos lá. A gente entende cultura de que forma? Genericamente, tem 2 conceitos para cultura. O primeiro, que diz que é um conjunto de costumes e realizações de uma época ou de um povo. Então, por exemplo, cultura pode ser entendido de modo geral como a cultura de um povo, quanto um povo tem de educação. Ah, o povo é culto quando tem muita educação, muita formação. Quando não tem educação, é um povo sem cultura. Esta é uma forma de ver. Outra forma de ver a cultura afro, a cultura brasileira, a cultura nordestina, a cultura japonesa. Então, está ligado a quê? Aos costumes, ou à época, ou a um determinado povo. Até aí tudo bem? Sim.
Outra forma de entender a cultura. Manifestações do intelecto e da sensibilidade humana, consideradas coletivamente. Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura, de modo geral, a gente pode estar falando das artes cênicas, das artes visuais, a gente pode estar falando da pintura, a gente pode estar falando da dança, a gente pode estar falando dos museus. Então, cultura, de um modo geral, como qualquer tipo de manifestação de sensibilidade ou de intelectual. Já a cultura que a gente está estudando, que a gente está falando em gestão de pessoas, não tem nada a ver com nenhuma dessas duas. É a cultura organizacional ou a cultura da organização, também chamada de cultura corporativa. E essa cultura, ela está relacionada ao modo de vida da organização. Então, as crenças da organização, os costumes da organização, aos procedimentos, às normas. Então, por exemplo, quando a gente entra numa organização, vai fazer o programa de integração de novos colaboradores e recebe lá um livreto dizendo quais são as normas, quais são os procedimentos que a gente deve seguir, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Está se falando do quê? Da vida, das normas da organização, dos procedimentos que a organização quer que a gente aprenda e que a gente passe a seguir. Então, isto é um exemplo de cultura da organização. Aí, o que a gente tem aqui? Que, assim, todos nós fazemos um sistema cultural. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a gente está num determinado ambiente, a gente acaba incorporando a conduta, os preceitos, as crenças daquele ambiente. Então, se eu estou dentro da organização, eu acabo aprendendo como é que ela funciona e eu passo a agir da mesma forma. Aí eu quero mudar o slide e o meu computador não muda. Ai, Senhor. Mudou. Ei. Aí, assim vocês veem também, gente? Sim. Então, a cultura organizacional ou a cultura corporativa que a gente está falando, né? É um conjunto de hábitos e de crenças estabelecidos através de normas, ou de valores, ou de atitudes, ou de expectativas. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, o modo de agir das pessoas é reflexo da cultura. O modo de se vestir é reflexo da cultura. O modo de se comunicar também é reflexo da cultura. Então, por exemplo, já assistiram aqueles filmes americanos onde vai ter um julgamento e o advogado ou a pessoa que vai ser julgada sobe aquelas escadarias, vai lá em cima, entra naquele prédio, todo estilo romano, todo cheio de pompa, e entra no tribunal do júri? Já assistiram algum filme onde tem essa cena? Sim ou não? Não? Sim? Bom, vou dar outro exemplo. Quando você vai na sala do diretor-presidente da empresa, do homem maior da empresa, será que a sala dele é igual à nossa? É uma sala pequenininha, com uma mobília simples, uma persianinha meia boca, ou será que a sala dele é uma sala com carpete, com aquelas cadeiras estofadas, com tudo muito chique, com bebida importada, com frigobar? Tem diferença ou não tem? Bastante, professora. Então, nessa mobília, nessa sala, no layout dos espaços da organização, também estão traduzidas a cultura da organização. Porque ela é o quê?
a sala de pompa, a sala chique, quando a gente entra lá, mesmo que a gente não saiba de quem ela é, o que que passa na cabeça da gente? Ah, essa sala deve ser de alguém muito importante, não é? Por que que acontece isso? Porque a empresa está querendo dizer que tem uma hierarquia a se seguir e que quem mais tem responsabilidades e atribuições na empresa tem que ter um espaço mais adequado para o tamanho das responsabilidades dele. Então, é isso que a gente está falando de crenças, de valores, de atitudes, e tudo isso é compartilhado por todos da organização, acaba virando um modo de trabalhar, um modo de se comunicar. Então, aqui diz assim, que é o modo institucionalizado de pensar e agir que existem numa organização. Então, quando a maioria, não vou dizer todo mundo, porque sempre tem aqueles que não concordam, né? Mas, de um modo geral, quando a grande maioria dos integrantes da empresa agem de uma determinada forma, se comportam de uma determinada forma, eles estão seguindo as políticas, as normas, os procedimentos, vamos dizer assim, o comportamento que a organização espera deles. E é isso que a gente traduz como cultura organizacional. Ainda o slide diz assim, que a essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira com que ela faz os seus negócios, os clientes e funcionários, o grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios e o grau de lealdade expressos por seus funcionários. Não tem empresa que os funcionários se identificam com ela, que gostam muito, querem permanecer na empresa, e tem empresas também onde as pessoas falam mal, criticam, não gostam, não ficam muito tempo. Por quê? Por causa, de novo, daquele clima, daquela cultura lá dentro, que ou oferece uma série de coisas que nos tornam leais àquela empresa, ou não. Judiam tanto da gente, maltratam tanto a gente, desvalorizam tanto os funcionários, que a gente não se identifica com a empresa e a gente não quer permanecer nela. Tudo isso é traço de cultura. Aí, o slide número 4 diz que a cultura organizacional reflete a mentalidade que predomina na organização e as percepções tanto dos dirigentes quanto dos funcionários. Então, é uma empresa boa. Por que eu acho que a empresa é boa? Porque ela oferece um salário bacana. Porque ela me oferece benefícios legais. Não, é bacana porque eu tenho liberdade para trabalhar. É uma empresa bacana porque aqui eu fui promovido inúmeras vezes. Então, a empresa, ela vai ser valorizada ou não de acordo com a cultura vigente, de acordo com tudo aquilo que é feito lá dentro e que é sentido e visto pelas pessoas. Representa ainda o universo simbólico da organização e proporciona padrões de desempenho entre os funcionários. Então, por exemplo, se é uma empresa que eu sei que a pontualidade é uma coisa que eles vão avaliar, eu vou ser pontual. Se é uma empresa que dá liberdade e não está nem aí com controle de ponto, eu não vou ser pontual. O que eu estou fazendo? Eu estou agindo conforme a cultura, conforme a política de entrada e saída de funcionários tem na organização. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a cultura organizacional, ela influencia os padrões de desempenho. Por exemplo, influencia o padrão de desempenho de produtividade. Se eu sei que a produtividade é medida e se eu não fizer ela acontecer dentro do que é esperado pelo meu chefe ou pelo meu setor, eu sei que se eu não cumprir, eu perco o emprego, eu vou cumprir. Aí você vai dizer assim, mas isso é ameaça. Pode até ser ameaça, mas o que a empresa está fazendo? Ela está dizendo, você tem que cumprir. Se você não cumprir, você vai ser demitido. Isso pode estar escrito nos procedimentos de trabalho ou pode não estar escrito, mas o pessoal já viu tanta história ser contada sobre isso que um conta para o outro. Se você
meta, você vai perder o emprego. E aí as pessoas acabam seguindo aquela crença, ou de ouvir dizer, ou porque realmente tem algo escrito dizendo que ela tem que cumprir, né? Outro padrão de desempenho que a empresa exige: preocupação com a qualidade e com o serviço prestado pelo cliente. Então, o cliente é o rei, o cliente sempre tem razão, aqui a gente vive para satisfazer o cliente. Existimos por causa da satisfação do cliente. Então, é padrão de desempenho exigido para todo mundo. Todo mundo que trabalha na empresa, através da cultura da empresa, sabe que o cliente tem sempre razão e que tem que bajular o cliente, tem que agradar o cliente. Então, a cultura, ela é uma espécie de identidade da organização. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Ó, tá para cair a nossa reunião a qualquer hora, tá? Aí eu abro outra reunião para a gente continuar. Então, aqui diz o seguinte, que a cultura, ela une todos os funcionários em torno dos mesmos objetivos e modo de agir. Então, todo mundo que trabalha naquela organização, basicamente, tem que seguir a cartilha da organização, ou seja, a cultura da organização. E que essa cultura, ela pode ser aprendida, transmitida e partilhada entre os membros da organização. E aqui a gente não está falando só de funcionário. Por exemplo, se tem terceirizado lá dentro, ele também tem que seguir as regras da empresa. Se tem um visitante que está lá, ele também tem que seguir as regras da empresa. Então, todos os membros, quando estão inseridos na organização, eles têm que seguir a cultura organizacional, que pode ser expressa de várias formas, né? Aqui diz assim, ó, ela é aprendida, transmitida, partilhada, né? Porque ela representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, a gente sabe que, vamos imaginar que se a empresa aceita marido e mulher trabalhando na mesma empresa, a gente sabe que marido e mulher não vão poder ficar lá dentro da empresa de beijinho e abracinho para cima e para baixo, porque é uma questão ética, uma questão de conduta. E essa conduta não vai estar escrita em lugar nenhum, né? Pode estar escrito assim, não é permitido que parentes trabalhem na mesma área. Isso pode estar escrito, mas que marido e mulher ou namorados se encontrem e fiquem de beijinhos e abracinhos, isso não está escrito em lugar nenhum. E como é que a gente sabe que não é para fazer isso? Porque são crenças, são comportamentos não escritos, mas que todo mundo já conversou a respeito. A coisa do se manca aí, né? Saca aí que isso daí não é para fazer. A cultura, então, ela define. É a cultura também que define a missão, a razão de existir da organização. Então, tem uma razão de existir, aí a cultura vai determinar que tipo de empresa ela é. É uma empresa que valoriza o investimento, o acionista. Não, é uma empresa que valoriza o cliente. Não, é uma empresa que valoriza os funcionários, as pessoas. Então, a cultura vai definir a missão e vai fazer nascer todo e qualquer objetivo a ser perseguido, todo e qualquer resultado a ser perseguido. E a cultura precisa estar alinhada ao planejamento, à direção, à organização e ao controle da organização, ou seja, aquelas funções administrativas que vocês já aprenderam há algum tempo atrás, né? Lá no curso, lá no começo do curso. E aí, a gente tem aqui que a cultura organizacional, ela também pode ter alguns aspectos ocultos, mais difíceis de compreender e de interpretar, assim como também mais difíceis de mudar ou transformar. Gente, tem 10 minutinhos para a nossa reunião, vai dar tempo de terminar esses slides, aí para fazer a parte 2, a explicação da parte 2, eu chamo para uma outra reunião, tá? Então, aqui, ó, para a gente entender melhor como é difícil essa coisa
principalmente das regras não escritas, né? Vamos imaginar que a cultura organizacional, ela está dividida nesse iceberg aqui, fazendo uma alusão. Por quê? O iceberg não tem, lembra lá do filme do Titanic? Não tem a parte visível do iceberg que fica para fora da água e a gente vê o iceberg? Tem, não tem? Só que também tem uma grande parte, maior parte submersa, abaixo do nível de água, que a gente não vê. E aí o Titanic foi lá, bateu no bendito do iceberg e afundou. Então, da mesma forma, o iceberg cultural também existe. Na parte visível da cultura da organização, ó, os componentes visíveis e publicamente observáveis, orientados para os aspectos das tarefas e os aspectos operacionais. Então, tudo que as pessoas na organização veem, sentem, ouvem, são o quê? Estrutura organizacional, a hierarquia, né? O organograma da empresa. Todo mundo sabe quem é o presidente, quem são os gerentes, quem são os supervisores, quem é da área administrativa, etc. Todo mundo sabe também quais são os títulos e as descrições de cargo. Então, o que o gerente faz? O que é que o diretor faz? O que é que o ajudante de produção faz, né? Os objetivos e estratégias, todo mundo sabe, isso está escrito e é divulgado amplamente na empresa, os chefes cobram isso dos seus funcionários. Então, tudo que está aqui é a parte visível da cultura organizacional. E mais que é visível? A tecnologia, as práticas operacionais, as políticas e as diretrizes de gestão de pessoas. Então, política de treinamento. Como é que eu faço para poder ser treinado pela organização? As políticas de carreira. Como é que eu faço para crescer aqui nessa empresa? Tem as políticas escritas, mesmo que elas não estejam escritas, todo gestor sabe como é que ele deve fazer para ele poder promover alguém, né? Da mesma forma, como é que a gente faz quando vai contratar alguém? Quais são os critérios para contratar alguém? Pode contratar parente? Pode contratar parente na mesma área? Eu posso ter um subordinado ligado a um chefe se eles são os dois parentes entre si, marido e mulher? Então, são políticas de gestão de pessoas que vão regular a organização, escritas ou mesmo que não estejam escritas, mas que são sabidas, todo mundo conhece. Procedimentos, de um modo geral, como operar uma determinada máquina, como proceder para emitir folha de pagamento, como proceder para fazer contas a pagar, enfim, todos os procedimentos técnicos, né? E, finalmente, as medidas de produtividade física e financeira. Então, quanto tem que atingir financeiramente a empresa? Quanto ela tem que atender em termos de produtividade? Quais são as metas a serem alcançadas? Tudo isso é a parte visível. Espera aí, gente. Um cachorrinho latindo ali, tive que fechar a janela. Aí, o iceberg mostrando as partes invisíveis, os componentes cobertos, que estão ligados à ordem afetiva, emocional. Então, são o quê? Influência e poder. Muitas vezes, determinadas áreas influenciam seu poder em outras. Então, muitas vezes, pessoas exercem seu poder indevidamente sobre outras, né? Então, por exemplo, um gerente que é temido por todo mundo na fábrica, mas ele não é chefe de todo mundo, ele é chefe de uma determinada área, mas já existe ali um lance emocional, afetivo, que faz parte dessa cultura submersa, né? Que todo mundo comenta, está no imaginário das pessoas, mas ninguém fala, ninguém escreve, e é só na fofoca, né?
as atitudes das pessoas. Às vezes, pessoas que, relações afetivas, pessoas que relacionam-se bem com umas e não com outras. O meu trabalho, sei lá, em compras, eu me dou muito bem com a área comercial. Então, quando eu preciso ter qualquer contato com a área comercial, a minha relação é bacana e isso reflete no meu trabalho. Já com a área de logística, eu tenho brigas homéricas, né? Todo dia confusão. Então, o resultado dessas relações afetivas ruins se reflete no resultado do trabalho. Então, valores, padrões, normas grupais, tudo isso, sentimentos, né, são coisas que muitas vezes não está em lugar nenhum escrito, não é visível ao olho de ninguém, mas está nas entrelinhas. Vou dar um exemplo. Numa das empresas que eu trabalhei, anos antes de eu trabalhar lá, ela oferecia prêmios em dinheiro para os funcionários no final do ano por causa da produtividade. Quando eu e mais um monte de gente entrou, já não tinha mais essa premiação. Mas aí os funcionários ouviram os colegas mais antigos contar sobre esse prêmio e as maravilhas que ele causava. E aí tinha gente que começava a se desmotivar porque não tinha o prêmio. E aí eu dizia, mas viu, quando você entrou na empresa, esse prêmio já não existia. Mas o fulano falou que tinha esses prêmios e eles eram maravilhosos. Viu, mas você foi contratado numa outra época, não tem mais isso. Mas devia ter. E aí aquilo, de certa forma, influencia a cultura da organização. Pode chegar a gerar insatisfações, pode gerar greve, pode gerar baixa de produtividade, baixa do moral, porque as pessoas estão se sentindo prejudicadas de alguma forma por uma coisa que não tem direito, que não está escrito, que ele nunca viu em lugar nenhum, mas que alguém buzinou na orelha dele. E isso interferiu na cultura e no clima organizacional. Gente, essa primeira parte é isso. Eu vou abrir uma outra reunião para a gente continuar a segunda parte. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Até daqui a pouquinho, então.